E Soteldo foi julgado nesta segunda-feira pela expulsão contra o Grêmio na estreia do Campeonato Brasileiro. Poderia pegar até 18 jogos, então vamos falar como que ficou essa decisão do STJD, se tem recurso, se não tem. Vamos falar nesse vídeo também a atualização de jogadores que estavam entregues ao Departamento Médico do Santos, inclusive o Soteldo, qual que é a situação dele, quando que ele volta a ficar à disposição, e também uma atualização do STJD, só que de outro caso, envolvendo Bauerman. Vamos falar sobre isso, então peço a sua companhia até o final do vídeo para você não perder nenhuma informação, e como eu sempre dou a dica aqui, não quer perder nada do que está acontecendo com o Santos, com o futebol brasileiro e as principais ligas do mundo? Então você precisa baixar o aplicativo da OneFootball, o link está na descrição ou aparecendo o QR Code aí na sua tela, só aproximar o celular e então você sempre vai ser notificado quando aparecer alguma notícia do Peixe e também de outros times que você selecionar para ser notificado. Então, gratuito, baixa o aplicativo, tenho certeza que você vai gostar bastante, tá certo? Falando em receber informações da OneFootball, tem uma matéria aqui no aplicativo que fala justamente sobre essa situação do Soteldo que foi julgado hoje pelo STJD. Matéria que fala o seguinte: o meio-atacante Soteldo do Santos pegou 2 jogos de suspensão pela expulsão na derrota por 1-0 para o Grêmio na estreia do Campeonato Brasileiro. O julgamento aconteceu na tarde desta segunda-feira na sede do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, no Rio de Janeiro. O Santos foi defendido pelo advogado Marcelo Mendes e Soteldo enviou um vídeo com um pedido de desculpas aos membros do STJD e à comissão de arbitragem. Soteldo foi julgado nos artigos 254 e 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Nos 2 artigos, ele foi condenado a 1 jogo de suspensão em cada. Como já cumpriu uma partida automática, ele tem de cumprir uma partida de suspensão no clássico do próximo sábado contra o Palmeiras na Vila Belmiro. Soteldo foi expulso no segundo tempo por 2 cartões amarelos. O árbitro Wilton Pereira Sampaio fez anotações sobre o comportamento do camisa 10 na súmula. Abre aspas o que disse aqui o árbitro em relação ao Soteldo. Por dar uma entrada de maneira temerária contra seu adversário de camisa número 58 na disputa da bola, o referido atleta expulso de maneira desrespeitosa e grosseira me ofendeu com as seguintes palavras, abre aspas: você é muito fraco, seu safado, filho da pi, ladrão de pi, fecha aspas. Informa ainda que o mesmo, ao deixar o campo de jogo, proferiu as seguintes palavras direcionadas ao quarto árbitro, Érico Andrade de Carvalho. Abre aspas novamente. Vocês são muito ruins, seus pi, relatou Wilton Pereira na súmula. Cabe recurso, tá? Caso o Santos consiga reverter isso, aí ele estará, em termos do STJD, livre para enfrentar o Palmeiras sábado na Vila Belmiro. Inclusive, os ingressos começam a ser comercializados nessa terça-feira para quem é sócio do Santos. Então, se você quer ir a esse clássico, já fica de olho para você garantir o seu ingresso. Só por que eu falei, caso ele consiga esse efeito suspensivo, caso o Santos consiga reverter essa pena, em relação ao STJD? Porque vamos aqui a uma atualização dos jogadores do Santos que estavam ou estão entregues ao departamento médico. Começando pelo Mendonça. A assessoria disse o seguinte: o atacante Mendonça fez parte do treino com o restante do grupo e o departamento médico do Santos acompanha a evolução diária do atleta para avaliar condições de jogo. Então, hoje, segunda-feira, Mendonça participou normalmente do treinamento do Santos. Ele que estava com um edema na coxa, que o tirou desse jogo do último final de semana contra o Vasco. O lateral esquerdo, Lucas Pires, treinou normalmente. O Lucas Pires que foi poupado para a partida contra o Vasco, porque tinha apresentado um desgaste muscular, então há tendência que para o jogo contra o Bahia, o Lucas Pires volte ao time titular. O Mendonça também tem grande chance de ser relacionado, pelo menos, para o jogo da Copa do Brasil.
O meio atacante Soteldo encerrou o processo de transição com a fisioterapia e inicia nesta terça-feira a transição física no gramado. O meia Luan Dias segue na transição física. O atleta Sandri teve alta médica após procedimento para tratar infecção na face e iniciará nesta terça os treinos sem contato com o restante do elenco. Então essa é a atualização em relação aos atletas que estão ou estavam entregues ao departamento médico. Então assim, a boa notícia em relação ao Soteldo é que deve voltar em breve, né? Talvez já na próxima semana, né? Não sei se nesse jogo contra o Palmeiras se dá pra gente cravar, tanto pela questão física como pela questão do STJD, né? Se vai ser mantido essa suspensão, mas acredito que para os próximos jogos o Soteldo já esteja em campo. Deixa eu até ver aqui quais são os próximos jogos do Santos pra gente comentar. Ó, o Santos pega o Palmeiras, o Bahia, quarta-feira, Palmeiras, sábado, e depois, na quarta-feira que vem, o Audax Italiano no Chile. Então, acredito que para esse jogo contra o Audax Italiano, o Soteldo, né, esteja à disposição, porque aí não tem a punição, né, do STJD, obviamente, né, e também porque fisicamente acredito que estará à disposição, pelo menos para ficar no banco de reservas. Não sei se como titular, mas pelo menos como reserva. E aí, contra o Bragantino, o Soteldo aí, né, já deve estar, quem sabe, jogando como titular. Bom, falar agora sobre a questão do Bauerman. Tem atualização envolvendo o STJD. Matéria do GE que fala o seguinte, o título: manipulação. Procuradoria do STJD pede suspensão de 30 dias para 8 jogadores. A Procuradoria-Geral do STJD apresentou nesta segunda-feira um pedido de suspensão preventiva para 8 jogadores envolvidos na Operação Penalidade Máxima do Ministério Público de Goiás. O pedido será julgado nas próximas horas pelo presidente do tribunal, Otávio Noronha. E aí, os jogadores listados: Bauerman, Moraes ex-Santos, né, que estava jogando no Juventude, Gabriel Ferreira, o Gabriel Tota, que era Ipiranga e Juventude, Jonathan Doin, acho que é assim que fala, que é o conhecido Paulo Miranda, Igor Cariús, Matheus Felipe Coutinho, Fernando Neto e Kevin Lomônaco, do Bragantino, tá certo? Então esses são os jogadores, e concluindo a matéria que fala o seguinte: caso ele concorde, né, o procurador da STJD, caso ele concorde com o pedido, os jogadores serão suspensos por 30 dias. Até agora não havia nenhum impedimento para eles serem relacionados para partidas ou entrarem em campo. Aliás, é o presidente do tribunal, Otávio Noronha, não é procurador, tá certo? Só para corrigir isso aqui. Em relação a que eu tava vendo, né, muitos torcedores falando: quando que o Santos vai rescindir com o Bauerman, vai rescindir, não vai? O Santos está indo de uma forma bem cautelosa em relação a esse caso do Bauerman, porque ele está sendo investigado. Ainda não houve um julgamento para decretar que ele é culpado, que ele é inocente, né? Então o Santos tem que ter responsabilidade nesse quesito. Estou vendo algumas equipes rescindindo o contrato e tal, mas o Santos, né, já dizia minha mãe, não é todo mundo. Juro, eu, Nájila, prefiro prudência, porque vai que o Bauerman fala aí que é inocente, e de fato é inocente, e aí, imagina, o Santos tem que lidar com um processo na justiça que o jogador pode entrar. Então tem que ter responsabilidade em relação a isso. Tá? O Santos não pode agir como torcedor. Mas as conversas, as supostas conversas, o Santos tem que ter prudência nesse caso. A gente não pode se antecipar, porque vai que se antecipa e no final o Santos acaba se dando mal. Então tem que tomar cuidado em relação a isso. E só para falar sobre o que esses jogadores estão sendo denunciados pelo STJD, a matéria fala o seguinte: todos os jogadores foram denunciados pela Procuradoria do STJD pelos artigos 243 e 243-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que tratam, respectivamente, sobre atuar deliberadamente, meu Deus do céu, deliberadamente, de modo prejudicial à equipe que defende e atuar de forma contrária à ética desportiva com o fim de influenciar o resultado da partida
prova ou equivalente. As penas em caso de condenação são de multa de até 100 mil e suspensão por até 720 dias. Em caso de reincidência, a pena pode ser de exclusão definitiva do futebol, tá certo? Então, vamos aguardar aí as cenas desses próximos capítulos, a gente vai atualizando vocês aqui sobre esses assuntos, tá certo? Me fala aqui nos comentários o que você achou, principalmente dessa punição ao Soteldo, né, desses 2 jogos de suspensão, sendo que ele já cumpriu um, então teria mais um a cumprir, caso o Santos não consiga o efeito suspensivo. Me fala aqui, achou justa, achou exagerado? Eu confesso que achei um pouco exagerado. Acho que o jogo que ele cumpriu já de suspensão estava de bom tamanho, a gente vê sempre os jogadores xingando a arbitragem e acaba não dando em nada, entradas bem mais violentas que também acaba não dando em nada, às vezes nem cartão o cara toma, né? Então achei que foi um pouco pesado essa suspensão, apesar, né, de ter sido apenas 2 jogos, né? Poderia ter pego até 18. Mas enfim, quero saber a sua opinião aqui nos comentários, tá certo? Não esquece de deixar o seu like, se inscreve também, que é super importante, e aí o YouTube sempre te entrega os conteúdos que a gente posta aqui. Grande beijo pra vocês e até um próximo vídeo.